Mais uma quarta chegou e nós queremos bendizer ao nosso Deus e Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela viva esperança, pela promessa da eternidade, por ser um Deus sempre presente, podemos confiar nele, cheio de majestade, testemunho de um cristão. Ele diz: comecei a frequentar os cultos uma vez por semana, nas tardes de quartas-feiras, culto tarde de bênção. Lá acompanhando a minha mãe, sinceramente, ia meio forçado, pois a igreja ficava quase 2 quilômetros de casa e uma bela subida para ir, e sempre o sol forte, pois o culto começava às 15 horas. Mas eu ia, e lá Deus começou a falar comigo, diz ela, por meio da palavra, por meio do louvor, e foi dando um outro rumo à minha vida espiritual. Uma nova visão do amor imenso, da salvação da minha alma preencheu todo o meu ser e todo o meu viver. Foram-se passando os anos, mas ainda permanecia firme no propósito de caminhar com um pé na viva esperança, pela fé, e outro pé no mundo, como se tivesse um pé na terra firme e o outro pé na canoa. Mas Deus foi trabalhando o meu coração. Lembro-me bem que o pastor pregava sobre o ferro do machado que tinha caído na água e era emprestado, e ele clamou ao profeta dizendo: ai, Senhor, ele era emprestado. As palavras eram ditas diretamente para mim. Toda a mensagem parecia que o pastor estava lendo os meus pensamentos. Foi então que ele fez o apelo, a decisão de deixar Jesus ser dono da sua vida, pois a vida apenas nos é emprestada. Ela não é para sempre aqui nesse mundo, né? É uma decisão onde nós queremos passar a eternidade. E agora, não queria assumir um compromisso, não queria ser crente. E o pastor repetia: levante-se, venha que Jesus te chama. E eu lá sentada, colocado ao banco, colado ao banco, não querendo ouvir a voz do Senhor, nem tampouco a voz do pastor, fingindo que não era comigo. Até que de repente uma voz mansa e suave falou ao meu ouvido: por que você não vem? Eu estou te chamando. E eu, apavorado, não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Era muito bom, chorava, tremia todo e ainda fiquei no mesmo lugar. E Deus falou novamente e eu na mesma resistência. Então, pela terceira vez, o Senhor repetiu a frase: por que você não vem se eu estou te chamando? E nesse momento, ainda chorando e tremendo, corri até ao altar diante da igreja e aceitei o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador, entregando toda a minha vida, a direção da minha vida a Jesus. A partir desse dia, Deus continuou a falar comigo por meio da sua palavra. Assim como diz o salmista: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Não há como resistir a essa voz, a essa palavra de Deus. E como diz também Hebreus 4:7, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós endurecemos o nosso coração, é nós que não queremos ouvir, é nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, é nosso pecado que nos leva à destruição, que nos leva à perdição, que nos leva ao inferno um dia. Por isso, decida, quando você ouvir essa voz, quando você ouve uma pregação da palavra de Deus, não rejeite a voz do Espírito Santo, não rejeite a voz de Deus. Quando Ele te chama para entregar, para confiar, então entrega, confia, peça para Ele lavar e purificar de todo o pecado, de toda injustiça, de toda maldade. E receba Jesus em sua vida como o único e suficiente Senhor e Salvador. E viver essa maravilhosa graça e salvação cada dia. Isso é bênção. Palavra das senhas para nós hoje diz assim, quarta-feira, dia 6 de dezembro. Isaías 60, versículo 20, os dias do seu luto chegarão ao fim. E de fato aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de perda que você perdeu, aquele sentimento de não pertencer a ninguém ou a alguém, tudo isso passa. Então, em Jesus nós somos renovados, transformados, reerguidos, capacitados, guiados, fortalecidos e quantos outros adjetivos a gente ainda pode acrescentar. Experimente, experimente
cada dia essa graça do nosso Deus. Do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, Jesus se fez carne, Deus se fez carne, o poder de transformar, de criar se fez carne, o agir se fez carne, o agir de Deus. Ele veio a nós, Ele vem a nós, Ele vem a mim, Ele vai a você. Basta abrir nosso coração e dizer, Senhor, aqui estou. Faça-se comigo conforme a tua vontade, assim como Isaías tem dito. Então não espere, não relute, não brigue com Deus, como Jacó, quando lá no Val de Jaboque ficava resistindo a Deus, porque ele queria ser abençoado. Os queridos amados, entregar, confiar, viver, ouvir a voz do Senhor, cada dia. Se nós não ouvimos, nós perdemos bênçãos de Deus. Quando a gente deixa de ouvir, nós perdemos bênçãos em cada dia. Aí numa palavra de Georg Wiesel que diz assim, é justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração, seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal, a nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar, louvado seja Deus que salva os filhos seus. É a parte de um hino cantado, por nós, pela igreja, nesse tempo de advento de Natal. Que Deus nos guie, nos ilumine, nos oriente, fortaleça e continue transformando, moldando e renovando nossa fé, nossa vida e viva a esperança também durante esse dia hoje. Que Deus nos abençoe.